Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, verso de 6 a 12. Nós estamos numa exposição bíblica, não é? Para aqueles que estão nos visitando, o livro de Malaquias, todas as manhãs. E nos domingos, no culto noturno, nós estamos expondo Hebreus. Então, abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, o verso de 6 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos, vamos orar? Graças te damos, Pai, por essa manhã, por essa igreja, pela bênção da vida, por podermos estar aqui mediante o sacrifício único, excelente e perfeito de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor faça do nosso coração uma terra fértil, abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro eu quero dizer para você que nos visita, que a igreja presbiteriana é uma igreja muito séria. Nós, normalmente, não falamos sobre essa temática, não é? Nos nossos sermões. Dificilmente você ouve um sermão sobre dízimo. E a gente, vez ou outra, 1, 2 vezes por ano, a gente traz uma temática dessa para instrução da igreja. E eu sei que tem pessoas que têm muito receio de falar sobre esse assunto, não é? Pessoas que quando você fala a palavra dinheiro, você falou dinheiro, já não ouve mais nada, não é? Então eu tenho muito receio de que por causa de um certo preconceito e uma maneira de se pregar esse texto em outras denominações, que você que está aqui essa manhã não consiga captar a mensagem por conta desse preconceito a respeito de finanças. Então, o meu pedido para você é que você tenha seu coração aberto, tenha os seus ouvidos abertos para falar sobre um assunto que é importante, que muitas vezes ocupa um lugar importante no nosso coração, que muitas vezes se transforma num ídolo na nossa vida, e esse assunto é dinheiro. Bom, eu não vou te extorquir essa manhã, você pode ficar bem tranquilo, não é? Não vou pedir para você dar uma oferta milionária, para você trazer a sua chave do carro aqui, para a gente, não é, transferir para a igreja, nada disso, tá bom? O que eu quero é ser fiel à palavra de Deus, e se o Senhor ministra a nossa vida também na área das finanças, esse é o meu desejo aqui essa manhã. Tá bom? Então, como nós temos conversado no livro de Malaquias, o livro de Malaquias é uma série de questionamentos, onde nós temos ali 8 perguntas, em que o povo diante de Deus diz, mas Senhor, será que realmente fizemos isso? Não é? E aqui é mais uma resposta a uma pergunta, quando eles dizem assim, como havemos de voltar? Não é? Deus está chamando eles a um arrependimento, a uma transformação de vida, e eles perguntam, mas como? Como havemos de fazer isso? E depois, uma outra pergunta, eles dizem, em que te roubamos? E aí Deus vai responder essa pergunta. Então, o texto bíblico, ele começa trazendo essa mensagem de Deus. Aliás, Malaquias como um todo,
traz essa mensagem de retorno, de volta, para que o povo de Deus tivesse esse coração quebrantado e se achegassem ao Senhor. Antes de reafirmar essa realidade, no verso 7 e 8, o autor começa falando a respeito da imutabilidade de Deus, no verso 6. Ele diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Bom, a imutabilidade de Deus, ou essa característica de Deus, é algo maravilhoso para nós, porque nós servimos a um Deus que não muda, e o fato de Deus não mudar nos traz grande segurança. Você já imaginou se Deus fosse instável como eu e você somos? Você já imaginou se Deus não pudesse cumprir a sua palavra, como muitas vezes eu e você não cumprimos? Já percebeu como que eu e você possuímos uma característica clara? Se você não consegue perceber isso, você precisa conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho revela para mim e para você que somos o quê? Instáveis, somos infiéis. Muitas vezes dizemos coisas e não fazemos, oramos coisas e não cumprimos, fazemos votos e não fazemos aquilo que dissemos que faríamos. Bom, o texto bíblico então começa trazendo essa segurança para nós. Deus não é homem para que minta. Deus é fiel. Deus cumpre sua palavra, sua promessa. E aqui eu quero ressaltar um texto lá de 2 Timóteo 2, capítulo 13, que diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então nós servimos a um Deus que é imutável, um Deus que não muda, um Deus que promete e cumpre, um Deus que é fiel, e isso nos traz uma segurança maravilhosa, saber que nós podemos confiar nesse Deus a qual nós servimos. É por isso então, é por essa segurança que nós oramos, que nós clamamos, que nós dizemos o que dissemos quando estamos aqui como comunidade adorando, porque o nosso Deus não muda, e é muito maravilhoso poder servir um Deus assim, que é fiel à sua aliança. Bom, depois que ele reafirma essa característica de Deus, ele continua, verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Essa é uma constante chamada de Deus. Aliás, a Escritura como um todo, ela revela um Deus que ama você e que ama a mim, e que está o tempo todo vindo atrás de nós, porque como nós sabemos muito bem, se dependesse do nosso coração, nós não iríamos buscar o Senhor. Nós afirmamos, reafirmamos categoricamente aqui, domingo após domingo, a nossa miséria. O quanto nós somos pequenos diante de Deus, e que se dependesse unicamente da nossa força, nós com certeza não estaríamos aqui essa noite, ou essa manhã. Com certeza não estaríamos. Porque o nosso coração pecaminoso não deseja o Senhor. Ele não quer as coisas do reino. Mas por causa de um Deus que te amou e me amou, por causa de um Deus que, como diz a Escritura, com benignidade nos atraiu, por causa do seu caráter imutável, por causa dele ser um Deus de aliança, nós temos a plena convicção de que nós podemos nos achegar. Há um tempo atrás pregamos um texto aqui de Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Ele não muda. E nós temos, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, condições de nos achegar a Ele, condições de nos voltar para Ele. Então, em primeira instância, note que o texto não inicia falando sobre finanças, sobre dinheiro. O texto fala sobre aquilo que é mais importante, que é o meu e o seu coração. O texto fala a respeito daquilo que precisa de uma real transformação, porque quando o nosso coração sofre uma real transformação, meus queridos, dinheiro não vai ser problema. Quando o meu e o seu coração estão centrados no reino de Deus, quando nós amamos o reino de Deus, nós não temos crise com
contribuição alguma, porque nós entendemos que tudo que temos, somos, possuímos, já pertence ao nosso Rei, e o nosso Rei é o Senhor Jesus Cristo. Então, a chamada de Deus para o povo, não é porque Ele está precisando de uma rendinha, não é. Deus quer a pessoa do povo, Deus quer a pessoa do Fabrício, Deus quer a pessoa de você essa manhã. Então a primeira chamada de Deus nesse texto é: volte-se para mim, venha para junto de mim. E eu já tenho dito isso ao longo das outras mensagens aqui nesse texto. Eu acho que uma das coisas tristes que muitas vezes acontece com o nosso coração é a anestesia. É quando você se transforma em alguém frio. Já participou de um relacionamento assim? Talvez seu casamento tenha chegado nesse nível, onde existe frieza, onde o que o outro diz, o outro fala, não faz muita diferença, porque é isso mesmo, deixa a vida me levar. Então, o povo chegou em um nível de frieza tal, que quando Deus chama eles ao arrependimento, é como se ele dissesse assim: mas arrepender do quê? Arrepender do quê? Não é? Eles dizem assim: como havemos de voltar? Como havemos de voltar? É como se eles não conseguissem. E aqui, muitas vezes essa percepção é genuína, não é uma falsidade em todos os casos, mas é uma percepção genuína do tipo assim: ué, mas não estou conseguindo perceber esse nível de pecaminosidade que está sendo exposto. Quando a pessoa não consegue entender o nível de miséria que ela se encontra, é porque ela não entendeu profundamente o Evangelho. Falta mais Evangelho, porque quanto mais Evangelho, mais reconhecemos que somos pequenos, mais glorificamos a Cristo, mais dependemos de Jesus Cristo, mais queremos a Cristo, mais somos e pertencemos a Ele, porque nós sabemos que sem Ele nós não temos nada. Então, o autor sai dessa passagem onde ele conclama os israelitas a voltarem ao arrependimento, e nós vemos, como eu disse, isso como uma chamada geral, não é? Ao longo da Escritura, Deus buscando o seu povo, restaurando o seu povo, trazendo o seu povo de volta. E agora, lá no verso 8, ele começa a dizer: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando, e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, você há de se lembrar comigo que, primeiro, o dízimo ele é instituído antes da lei, lá em Gênesis capítulo 14. Se você tem frequentado os cultos, a gente já leu essa passagem aqui umas 300 vezes, não é? Por conta da exposição de Hebreus, não é? Lá mostra então um momento da história onde Abraão volta com a arrecadação de algo que ele havia conquistado na guerra, que era chamado de despojo, e quando ele chega ali, ele oferece 10% daquilo, tudo que ele havia arrecadado para o sacerdote da época, reconhecido com o nome de Melquisedeque. Depois você tem a padronização, digamos assim, do dízimo na pessoa de Moisés, quando nós temos então a instituição dos levitas, dos sacerdotes, e aquele povo ali precisava então da manutenção diária para que eles pudessem existir. É por isso que num contexto anterior aqui de Malaquias, nós também expomos esses textos aqui, que é de Neemias, nós vemos que os levitas não estavam servindo no templo porque aquele povo havia parado de contribuir com os dízimos. Então, os levitas, diante da fome, o que eles fizeram? Voltaram para suas casas para que eles pudessem lavrar o campo. Então, dízimo no Antigo Testamento, ele era algo estritamente necessário, no sentido de que, para que houvesse a existência do tabernáculo, a existência daqueles homens e mulheres que serviam ali. Então, na restauração que Malaquias está propondo aqui, para que pudesse existir esse grupo de pessoas, levitas e sacerdotes, para que continuassem servindo, e também o socorro da viúva e do pobre, o autor de Malaquias está conclamando e chamando o povo ao arrependimento, para que voltem a contribuir para a casa de Deus. Bom, então, nesse sentido,
Nesse sentido, nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos que o dízimo, ele é uma referência muito clara de algo que parte de uma necessidade daquele grupo de pessoas. Você imagina, mais de 1 milhão de pessoas convivendo ali juntos, e aquela quantidade de pessoas servindo no tabernáculo, e a necessidade de manter tudo isso funcionando. Então, o dízimo era uma característica clara desse momento em que Israel estava e vivenciava. Então, agora quando nós olhamos para o texto de Malaquias, o profeta, ele literalmente acusa os israelitas de estarem roubando ao Senhor justamente porque não estão contribuindo para que o sistema sacrificial continuasse em seu funcionamento. Ele diz assim: em que te roubamos? É a pergunta do verso 8. E o texto bíblico diz: nos dízimos e nas ofertas. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele vem, ele aprofunda diversos conceitos do Antigo Testamento. A gente vê isso claramente, por exemplo, no Sermão do Monte, não é? A gente vê Jesus pegando toda a lei moral e aprofundando aquela lei moral e dizendo assim: olha, falar mal de alguém, caluniar alguém, é a mesma coisa que se você estivesse matando aquela pessoa. Olha, olhar com um olhar impuro para alguém, para uma mulher, é como se você estivesse adulterando com ela. Então, Jesus, ele vem pegar conceitos claros do Antigo Testamento e trazer um aprofundamento para esses conceitos no Novo Testamento. Bom, a nossa teologia, ela faz isso com outros conceitos também, como, por exemplo, o conceito do dízimo. Então, você, ao olhar para a Escritura, no Novo Testamento, você não vai encontrar uma passagem muito clara dizendo assim a respeito do dízimo e do dízimo nesse sentido aplicado ao Antigo Testamento. Isso é muito claro no Novo Testamento. Nós temos ali uma passagem aqui em Mateus 23, se eu anotei aqui, deixa eu ver. Mateus 20, põe para mim, por favor, Mateus 23, que até eu achar aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Bom, Jesus então, ao ver a forma como os judeus estão contribuindo, que era uma forma completamente legalista da época, ele percebe que eles haviam perdido a capacidade de entender que o princípio da obediência ia muito além do que uma mera prática. E nós incorremos e podemos incorrer nesse risco hoje também, que é agirmos como se nós estivéssemos dando um pagamento para o Senhor, como se Deus precisasse do nosso dinheiro, né? Então eu dou lá 10% do meu salário e eu então falo assim: bom, resolvido aqui, agora os outros 90% eu faço o que eu quiser, não é? Mas a gente percebe que ao olhar para o Novo Testamento, assim como os demais pontos da lei moral foram aprofundadas, para que diante de Deus todo homem seja condenável, não é? E todo homem perceba a necessidade que ele tem da graça de Jesus Cristo. Agora, no Novo Testamento, a questão dos dízimos também é aprofundada. E a gente vê isso em algumas passagens, e eu quero ler alguma delas aqui, para que a gente possa fazer essas conexões. 1 Coríntios capítulo 8, e eu vou passar os olhos, 2 Coríntios na verdade, capítulo 8, e eu vou passar os olhos aqui rapidamente para a gente tentar fazer essas conexões, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver se está ficando claro, tá? O que eu estou defendendo aqui é o seguinte: nós temos dízimo no Antigo Testamento como força de lei,
como força de mandamento. Se nós pegarmos essa mesma estrutura do Antigo Testamento e quisermos forçar ela no Novo Testamento, a gente não consegue fazer isso. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é justamente que o dízimo, como no Antigo Testamento, ele não é aplicável no nosso tempo, porque esse conceito ele foi aprofundado. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 8, ele diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Preste atenção, não tira o texto não, por favor. A graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Paulo está falando a respeito de contribuição, tá? Ele não vai usar a palavra dízimo, ele vai usar a palavra contribuição. Então, Paulo está tratando a respeito do prazer de doar, do prazer de entregar, como algo que é manifestado por causa da graça de Deus. Afinal, eu e você recebemos a maior graça de todas na pessoa de Cristo Jesus. Verso 2. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Então, olhe o que o texto bíblico está dizendo. Existia uma igreja ali que por causa dessa graça maravilhosa de Deus tinha o desejo, o prazer de participar das ofertas ou das contribuições, ainda que elas estivessem passando por tribulação. Ainda que elas estivessem passando necessidade, a igreja manifestou abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza do quê? De generosidade. De generosidade. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, meus irmãos, 10% não significa nada diante da grandeza, da manifestação da graça de Jesus Cristo na cruz. Porque quando Cristo se entrega na cruz, Ele não dá metade de si mesmo, Ele entrega a si mesmo por completo. É por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 14, se eu não me engano, ele vai dizer: aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não é digno de ser o meu discípulo. Então, meus irmãos, nós não estamos falando aqui a respeito de dinheiro apenas. Nós não estamos falando aqui apenas você separar 10% do seu salário como uma referência ao Antigo Testamento e contribuir com a obra de Deus. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, algo que vai muito além, que é você colocar toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, tudo que você tem, porque ainda que eu e você façamos isso, seria muito pouco diante da graça manifestada de Deus em Cristo Jesus na cruz. É por isso que nós, quando cremos no Senhor Jesus, quando confiamos nele, nós não ficamos cheios de miséria com as nossas contribuições. Porque o texto bíblico diz que eles eram pobres. O texto bíblico diz que eles passavam luta. O texto bíblico diz que a graça transbordou de tal forma que eles foram generosos. Então, note o aprofundamento do conceito no Novo Testamento. Verso 4, por favor. Verso 3, perdão. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas eles contribuíram de forma voluntária. Pode passar? Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Eles desejavam ardentemente abençoar o reino de Deus. A parte B do verso 5 diz assim: deram a si mesmo primeiro ao Senhor, que é o mesmo chamado de Malaquias capítulo 3. Primeiro o Senhor chama o povo ao arrependimento, é um relacionamento com Ele. O texto do capítulo 8 diz: deram a si mesmo ao Senhor, depois a nós. Lá no verso 11 do capítulo 8 ainda, por favor, diz assim:
Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Verso 12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Então perceba que a oferta, a contribuição no Novo Testamento, ela continua seguindo o preceito ou o conceito de proporcionalidade, que era o mesmo conceito do Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento o ofertante tinha uma rolinha, uma pomba, ele trazia uma pomba. Se ele era alguém mais abastado, ele trazia então um cordeiro, ou então um boi, e assim sucessivamente. O preceito no Novo Testamento, ele continua sendo o mesmo, de acordo com as posses, segundo o que aquela pessoa tem. E aí, vamos pular lá para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra de Deus. Então, o princípio de contribuição no Novo Testamento, ele perpassa, ele continua. Só que ocorre um aprofundamento desse princípio, mostrando que toda a nossa vida, tudo que nós temos, pertence ao Senhor. De tal forma que, assim como nós fazemos com o batismo infantil, olhamos para o Antigo Testamento e vemos a Páscoa, vemos a circuncisão apontando para o Novo, no sentido da ceia e do batismo, então, agora nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um povo que tinha e deveria ter o prazer de contribuir no reino, como, por exemplo, Abraão, que contribuiu com 10% do despojo na vida do sacerdote daquela época. Nós vemos agora no Novo Testamento um povo que, porque entendeu que foi comprado pelo sangue de Jesus, não tem crise com abençoar pessoas, não tem crise com contribuir para o reino de Deus. Por quê? Porque o dinheiro não ocupa mais o coração. O dinheiro é um meio para, ele não é o Senhor. O dinheiro nunca pode e nunca deve ser o Senhor da nossa vida. Por quê? Porque 1 Timóteo 6, de 6 a 10, vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Com muitas dores. Ah, meus irmãos, a questão é muito além do que só 10%. A questão é muito maior. A questão é muito mais profunda. Então, quando eu tenho crise com ofertar na vida de alguém, quando eu tenho crise em dizimar na igreja, isso revela algo muito mais profundo no meu coração. Mas muito mais profundo. Não é uma questão só de finanças. É uma questão de um coração que não se rendeu completamente a essa graça maravilhosa de Deus. O texto bíblico continua, verso 9, do capítulo 3 de Malaquias. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e toda a nação. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Até aí por enquanto. O texto bíblico então vem mostrar para o povo de Israel, você há de lembrar comigo que era uma estrutura agrícola, onde
essa necessidade de produção da chuva, do sol, das estações, tudo isso rodando de uma forma maravilhosa e perfeita, para que eles pudessem então alcançar a colheita necessária para que houvesse um mantimento, não é? Para que os seus animais não morressem no parto, né, digamos assim, para que os seus animais produzissem e assim sucessivamente. Então Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não entenderem o princípio da obediência, eu vou fechar as portas. Eu vou fechar as portas. E aí ele diz: se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem em obediência, verso 11 diz: repreenderei o devorador. Isso aqui não é o diabo, não. Isso aqui não é o demônio, não é? Como se o demônio vai vir, viu, pastor Pedro, sobre a sua vida e vai, não é, devorar você. Não, não é isso. É porque existia uma espécie de gafanhoto naquela época que era o quê? Devorador. No seminário até os meninos brincavam que eu era a 13ª praga do Apocalipse, o gafanhoto devorador, negócio assim. E eles brincavam isso porque a gente comia muito, né? Ia almoçar lá nos restaurantes que era, enfim, self-service, e eles falavam: nossa, meu Deus, esse menino vai morrer, não era magrinho, né? Hoje em dia, se fizer isso, fica à noite lá, rolando para a cama, né? De um lado para o outro, assim, porque não consegue dormir, né? Mas esse gafanhoto devorador, então, é justamente essa imagem de uma praga que viria e devoraria as suas produções, não é? Então, por causa de vocês, ou seja, por amor de vocês, Deus está dizendo: eu vou derramar bênção sobre vocês, e o gafanhoto não vai vir, não vai consumir o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês serão felizes. Ora, meus irmãos, isso aqui é um princípio claro nas Escrituras, inclusive no texto bíblico que nós lemos logo mais atrás, não é? 2 Coríntios 9, capítulo 6 diz: aquele que semeia pouco também colhe pouco, o que semeia com fartura colhe com fartura. Porque a Escritura diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, existe a necessidade de que nós coloquemos em prática aquilo que Cristo nos ensina no Novo Testamento. Existe a necessidade de que nós tenhamos alegria em entregar, em doar a nós mesmos. Então, existe a necessidade de que para tudo que fazemos, então se eu sirvo no ministério de música, se eu sirvo em qualquer área da igreja, que eu faça isso, porque eu estou doando a minha vida, entregando a minha vida. Então, o que eu quero que você saia daqui nessa manhã pensando, não é que você só precisa dar 10% na igreja local, porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim e eu vou ser alguém amaldiçoado. Esse não é o ponto. O ponto é você entender que todo o seu ser, toda a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos, sua igreja, seu trabalho, tudo que gira em torno da sua pessoa deve pertencer a alguém que é Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós entendermos essa realidade, nós não vamos ter crise em abençoar pessoas. Porque nós teremos chegado no âmago do negócio. O âmago é o seu coração, é o meu coração. Queremos render tudo que nós somos e temos a Cristo Jesus e nada mais. Então, assim como Jesus vai aprofundando conceitos no Antigo Testamento, no Novo, nós também precisamos ir além, irmãos. Quando a gente falar de dinheiro, quando a gente falar de dízimo, de oferta, nós precisamos ir além. Vamos lá. Eu espero que eu consiga, ou tenha tentado, no pouco tempo que eu pude fazer, ser claro, não é? Se não fui claro, você tem toda a liberdade do mundo de vir, questionar, perguntar, sem crise alguma. Tem algumas perguntinhas aqui que eu quero responder. Posso administrar o meu dízimo? Não é? Pastor, eu posso administrar o meu dízimo? Então, lembrando, 10% é uma referência do Antigo Testamento. No Novo Testamento, todo o meu ser pertence a quem? A Cristo. Então, eu posso contribuir na igreja com
10%, eu posso contribuir com 20%, eu posso contribuir com 30%, eu posso abençoar alguém que está passando necessidade, eu posso contribuir na vida de um missionário, eu posso fazer tudo isso porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim coordena a minha vida de tal forma que os meus bens sirvam o reino de Deus. Então, na minha perspectiva pastoral, existe uma referência no Antigo Testamento que é o mínimo que você deve contribuir. O mínimo. Agora eu te pergunto, tem muita gente que tem crise com dízimo. E diante de todas as passagens bíblicas que nós lemos do Novo Testamento, você acha que uma pessoa que doa menos de 10% para o reino de Deus, isso é ser generoso de acordo com a perspectiva do reino? Você acha que isso é generosidade? Bom, eu não acho que isso seja generosidade. Generosidade para mim é você ter um amor tão grande pelo reino que você vê alguém passando necessidade, você está disposto a abrir mão de algo que você queria comprar para si mesmo, para abençoar uma pessoa. Isso é ser generoso. É você ver alguém que está no campo missionário, precisando da bênção da igreja sobre a sua vida de maneira financeira, e você falar assim, não, eu vou além das minhas forças, além daquilo que eu posso contribuir. Irmãos, nós vivemos numa sociedade completamente egoísta. Eu falo isso por mim mesmo. Esses dias eu recebi uma oferta, não é? Não é muito comum assim a gente receber oferta, né? Principalmente porque o pastor da igreja presbiteriana, ele é assalariado, não é? Então, esses dias eu recebi uma oferta. E foi uma oferta boa, estava de férias, de repente caiu R$2.000 na minha conta e eu recebi um WhatsApp. Pastor, estou te mandando essa oferta para o senhor aproveitar as suas férias. Na mesma hora, uns 5 minutos depois, alguém me mandou uma mensagem falando assim, pastor, estou passando um apuro aqui, precisando de ajuda, tal, não sei o que, não sei o que. Eu pensei assim, eita, mas o dinheiro nem caiu na minha conta, já tem gente me pedindo dinheiro. Naquela hora, o meu coração pecador, sabe o que ele pensou? Eu vou ajudar é nada, eu vou torrar esses R$2.000 nas minhas férias. Eu mereço, não é essa mensagem do mundo aí para nós? Eu mereço, estou de férias. Pois bem, como é uma prática, e aqui vai uma dica para você, não é? Existe uma prática lá em casa que é a seguinte, partindo do pressuposto de que eu e a minha esposa somos um, toda vez que o Espírito Santo ministra alguma coisa no meu coração, eu vou contribuir, eu vou compartilhar com ela na expectativa de que ela fale o contrário. Brincadeira, não é verdade. E eu chego para Simone e falo, meu amor, olha, Deus colocou isso no meu coração, queria saber o que você acha. E aí, na maioria das vezes, os nossos valores batem, né? Eu costumo dizer que isso é o Espírito Santo conduzindo as coisas, né? Então eu chego para ela e falo, Simone, tá fulano de tal, está passando por isso, eu estava pensando a gente ajudar ele com X reais. E aí ela fala, meu amor, que legal, acho que seria bom. Aí esses dias, meu amor, eu queria ajudar fulano de tal com X reais, o que você acha? Aí ela virou e falou assim, meu amor, eu acho que é muito. Eu falei assim, o que você pensa? Eu penso em X. Aí eu brinquei com ela assim, então nem para mim nem para você, metade. Então eu acredito, irmãos, que o reino de Deus, o poder do Espírito Santo, ele deve mover cada um de nós em família, para que nós possamos contribuir para o reino de Deus de maneira liberal. Quando eu leio um texto como esse do Novo Testamento, eu me envergonho. Eu me envergonho, irmãos, porque eu invisto tanto na minha casa, na minha família, naqueles que são meus, e muitas vezes perco a perspectiva de que o reino de Deus é algo muito maior. Muito maior. Então eu posso administrar o meu dízimo? Não, administra a pizza que você come todo final de semana. Essa você pode administrar. Ah, pastor, eu posso dar o dízimo para o meu parente que está passando necessidade? Não, isso não é dízimo, isso é oferta. Você pode abençoar ele, você pode ajudar ele. Aí, olha como que é tentador. Um dia uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, eu não estou frequentando igreja nenhuma, eu queria começar a dar o meu dízimo para o senhor. Aí, não é, por um segundo você pensa assim, rapaz, olha que coisa boa, né? E aí eu disse assim, não, você não vai fazer isso não.
palavra de Deus diz que o dízimo deve ser entregue na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Se você quiser me dar uma oferta, eu vou ficar muito grato. Mas o dízimo você vai entregar na casa do Senhor. Então nós não temos a liberdade de pegar o nosso dízimo e sair distribuindo para as pessoas. Pastor, você tem interesse pessoal no aumento da arrecadação da igreja. É por isso que você está pregando sobre dízimo. Bom, eu tenho interesse pessoal, claro que eu tenho, né, Pedro? A gente tem interesse pessoal, por quê? Porque a gente vai poder fazer mais coisas, abençoar mais vidas. Quando um missionário da PMT mandar um projeto para o nosso conselho, a gente vai olhar para o projeto e não vai ficar falando assim, meu Deus, não vai dar para ajudar o cara, porque não tem dinheiro. Agora, o meu salário e o salário dos pastores de qualquer igreja presbiteriana não é determinado pelo pastor, você sabia disso? Quem determina o salário dos pastores é o conselho da igreja. O nosso presbitério determina um piso mínimo para que aquele pastor possa viver relativamente bem, e cada conselho de suas igrejas determina o valor que vai pagar para os seus pastores, de tal forma que para mim não importa no sentido pessoal se você vai dar 10%, 20%, 30%. O que me importa é se você entendeu que você pertence ao Senhor Jesus e que toda a sua vida deveria estar consagrada a Ele. O texto também não é uma garantia de troca. Ah, se eu der o dízimo, eu vou ser próspero. Sabe por que não é uma garantia? Porque tem muita gente dizimista que é um péssimo administrador. O cara é dizimista fiel, mas é um péssimo administrador. Faz dívida aqui, pega emprestado ali, paga juros exorbitantes aqui, vai. A vida financeira é uma bagunça. O cara é um dizimista fiel, mas não é um bom mordomo ou um bom administrador. Então essa não é um princípio que está sendo ensinado nesse texto. Bom, eu tentei caminhar o máximo que eu pude, já passei 7 minutos, então é o que deu. Espero que Deus tenha ministrado a sua vida, ao seu coração. Espero que você não saia daqui essa manhã em crise ou chateado, mas muito pelo contrário, que você saia daqui desafiado a confiar no Senhor. Que você saia daqui desafiado a entregar todo o seu ser ao Senhor e não apenas os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado pelo poder da Tua graça que atua no nosso meio. Obrigado, Deus, por podermos ter livre acesso à Tua presença, por podermos estudar a Tua palavra. Pai, que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que tudo que somos e temos esteja consagrado ao Senhor. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, que o Senhor converta o nosso bolso ao Senhor, que Mamon não seja o nosso Deus, que nós venhamos a quebrar todos os nossos ídolos e venhamos a render a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor seja aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Que possamos ser fiéis, porque o Senhor é fiel. Que possamos permanecer confiantes de que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Oh Pai, não sentiremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso bem maior. Adoramos o Senhor como igreja, louvamos o Senhor como igreja e pedimos a Tua bênção sobre nós. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Reverendo Heber, eu quero só dar o aviso